Estados querem aprovar projeto que acaba com os juros da dívida com a União. O governo pode ser proibido de editar medidas provisórias que alterem contratos administrativos. E senadores podem votar amanhã proposta que atualiza a lei do abuso de autoridade. Boa tarde. Mais de 500 bilhões de reais é o que estados devem à União. Hoje, pela manhã, em uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, representantes de estados defenderam um projeto que acaba com os juros sobre essa dívida. De acordo com dados apresentados na audiência, os estados já pagaram 463 bilhões de reais à União e ainda devem 501 bilhões. Segundo o representante dos fiscais de tributos estaduais, isso é resultado do acordo de refinanciamento firmado na década de 90. Pará, Minas Gerais e Alagoas tiveram as condições mais duras. As prestações foram corrigidas pelo IGPDI, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, mais juros de 7,5%. De 99 a 2015, então, a dívida variou 1.378%. Para os demais estados, as condições estabelecidas foram IGPDI mais 6%, resultando numa variação de 1.047%. No período, nenhum outro índice chegou nesse patamar. A Selic, por exemplo, foi 912%. A inflação oficial, 208%. Estes valores estão sendo utilizados como uma mecânica, uma política pública, política para constranger, diminuir, deprimir o poder dos nossos governadores. Para resolver o problema dos estados, os participantes defenderam a votação do projeto 561/2015, de autoria dos 3 senadores do Rio Grande do Sul, Paulo Paim, Lazia Martins e Ana Amélia. A proposta, que está na Comissão de Constituição e Justiça, estabelece que não serão cobrados juros sobre a dívida. Ela seria atualizada monetariamente pelo IPCA. Se nós aprovarmos esse projeto aqui, qual é a repercussão no caso da dívida do Rio Grande do Sul? Em 1º de maio de 2013, o Rio Grande do Sul quita a dívida. Isso vale para todos os estados do país. Nós não estamos fazendo um projeto de lei para o Rio Grande do Sul. Esse projeto de lei é para todos os estados do Brasil. O subsecretário do Tesouro do Rio Grande do Sul sugeriu a renegociação da dívida com juros simples e não compostos como é hoje. Com isso, todos os estados da federação, ou quase todos, terão quitado a sua dívida e o Rio Grande do Sul seria credor, mais ou menos dos mesmos valores que o deputado Zanetti apresentou, de 8 bilhões de reais. Participantes também defenderam a auditoria da dívida dos estados. Muitos empréstimos seriam suspeitos porque foram contraídos em paraísos fiscais. É urgente auditar a dívida e mostrar a verdade por trás da utilização da chamada dívida pública às avessas. O endividamento público, gente, há décadas, deixou de ser aquele instrumento de financiamento do Estado e passou a ser um esquema de transferência de recursos para o setor financeiro privado, gerando dívida pública para a sociedade pagar. E está na pauta do plenário uma proposta de emenda à Constituição para proteger a economia do país. Para isso, ela proíbe o governo de editar medidas provisórias que alterem contratos administrativos. Pela Constituição, o presidente da República pode editar medida provisória em caso de relevância e urgência, mas nem todo assunto pode ser objeto de MP. É o caso de temas relacionados à cidadania e direitos políticos, entre outros. A proposta de emenda à Constituição 111 de 2015 acrescenta mais uma proibição. Ficam de fora das MPs matérias que alterem contratos administrativos, gerando desequilíbrio econômico-financeiro. A proposta de emenda à Constituição número 111 de 2015, ela vem acrescentar mais um aspecto, mais um elemento, mais uma matéria, um assunto a esse rol de assuntos sobre os quais o governo não pode editar medidas provisórias. A PEC 111 busca preservar a noção de segurança jurídica e evitar mudanças nas regras da noite para o dia, como ocorreu com a MP que mudou as regras das concessões do setor elétrico em 2012. A intervenção foi vista como eleitoreira e criticada por trazer insegurança jurídica.
a presidente Dilma Rousseff editou uma medida provisória que alterava a disciplina dos contratos no setor elétrico, né? E, de certa maneira, concorreu para que gerar uma certa confusão com os investidores na época, especialmente os investidores nos grandes serviços de energia elétrica. E isso, para alguns, pode ter prejudicado o Brasil no seu esforço de atrair investimentos, que são absolutamente necessários para a garantia da prestação desse serviço, né? Então, essa proposta de emenda à Constituição, de certa forma, dialoga e reage a essa situação para dizer que uma alteração do marco normativo em relação a matérias com essa natureza, ela só pode ser feita mediante projeto de lei, que tem uma outra tramitação, como se sabe. O projeto que pune o abuso de autoridade pode ser votado nesta terça-feira pelo plenário. A proposta foi apresentada pelo senador Renan Calheiros, com base no trabalho de uma comissão de juristas. O projeto em discussão no Senado atualiza uma lei de 1965 para tornar mais rígida a punição para os excessos cometidos por autoridades como, por exemplo, juízes, ministros dos tribunais superiores, promotores, delegados e policiais no exercício de suas funções. O texto define como crime de abuso de autoridade condutas que tentam impedir ou atrapalhar o exercício de direitos e garantias fundamentais. Exemplos: carteiradas, uso indevido de algemas e vazamento para a imprensa de interceptações telefônicas. E prevê penas que podem chegar a 5 anos de prisão, além de multas e sanções administrativas. A perda do cargo é aplicada na reincidência do abuso. Na semana passada, em debate no plenário, o juiz Sérgio Moro, responsável em Curitiba pela Operação Lava Jato, afirmou que não é hora de votar a proposta. Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, discordou do colega. Eu acredito que talvez não seja o melhor momento e o Senado Federal pode passar uma mensagem errada à sociedade brasileira. Qual seria o momento adequado para discutir esse tema? A Lava Jato não precisa de licença especial para fazer as suas investigações. Os senadores também divergem. Uns querem votar logo a proposta. Deixaram isso claro na sessão de debates. Nós estamos atrasados. Essas pessoas que estão lá sofrendo o tempo inteiro o abuso do guarda da esquina, ou o funcionário público que tem que aguentar a carteirada do parlamentar para ter algum tipo de benefício e privilégio ilegal, precisam ser amparados para o exercício do seu trabalho. Outro grupo de senadores quer debater mais o tema antes de votar. Alguns parlamentares até apresentaram um texto alternativo, tanto à proposta que está no plenário, quanto ao pacote anticorrupção que veio da Câmara e que tem um artigo tratando do abuso de autoridade. Nós estamos apresentando substitutivo para dizer que existem outras ideias e outras propostas. E uma matéria dessa natureza deveria ser debatida com a cautela necessária, com o tempo necessário para amadurecer. Empurrar, enfiar, levar a cabo no plenário do Senado o debate dessa proposta nesse momento histórico que o país atravessa é claramente intimidar a atuação de magistrados e principalmente do Ministério Público. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação e na página da TV Senado na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela audiência e uma boa tarde.